Bom dia, tudo bem, gente? Café com reflexão começando agora. Hoje o nosso tema é sobre abandono e rejeição, como me livrar deste sentimento. Tudo bem com vocês? Bom dia, espero que vocês estejam bem. Espero que tenha sido um bom fim de semana. Bom dia para quem está chegando agora. Hoje o Café com reflexão, ele será sobre abandono e rejeição, como me livrar deste sentimento. Espero que vocês tenham passado bem o fim de semana. Espero que a chuva não tenha atrapalhado. Bom dia, Rita. Hoje, segunda-feira, dia 16 de abril, às 8 horas da manhã, começando mais um Café com Reflexão. Novamente, naquele nosso espírito de que segunda-feira é o Dia Internacional para eu mudar de atitude, mudar de comportamento, gerar novas esperanças. E é por isso que eu faço as minhas lives às segundas-feiras, de manhã. Bom dia, Linac, Vanessa, Ri. Obrigada. Que bom que vocês estão aqui. Gente, como eu falei, hoje o nosso tema é sobre abandono e rejeição. Algumas pessoas não possuem esse sentimento, essa sensação, mas uma grande maioria acaba vivenciando e olhando a vida a partir desta lente, tá? Da lente do abandono e da rejeição. Eu não quero falar para vocês hoje muito o que significa, como isso ocorre. Eu vou falar um pouco a respeito disso, mas eu quero trabalhar um pouco mais a respeito dos comportamentos que eu acabo tendo quando eu olho o mundo através da lente do abandono e da rejeição. Porque tem uma frase que fala assim: todo mal que eu temo me sobrevém. E essa frase está muito embasada na questão das crenças. Então, as pessoas que têm a crença, que têm a sensação, o sentimento do abandono e da rejeição, e aí eu quero abrir um parênteses, mesmo que realmente tenha acontecido o abandono ou a rejeição, elas acabam por perpetuar essa sensação e externar isso nas relações pessoais que essa pessoa acaba estabelecendo no decorrer da vida dela. E infelizmente, acontecem muitos danos na vida dessa pessoa. Então, eu quero iniciar com vocês falando a respeito do que significa abandono e do que significa rejeição. Abandono, segundo o dicionário, é um ato e a consequência de abandonar. Esse verbo pode ser de deixar algo ou alguém, afastar-se ou desprezá-lo. E o que é rejeição? É o processo e a consequência de rejeitar. E o que é rejeitar? Eu resisto, eu nego, eu recuso a existência de alguém ou alguma coisa. Então, se vocês forem avaliar um pouco, podemos perceber que abandono e rejeição, eles estão muito próximos. Abandonar é quando eu deixo algo e rejeitar é quando eu nego que aquela coisa existe. Na maioria das vezes, o abandono e a rejeição, eles ocorrem logo na primeira infância. O abandono, eu estou falando, são dos pais mesmo, das figuras parentais, das figuras de autoridade, que por uma série de situações deixam a criança. E a rejeição são em relação a essas figuras parentais, a esses pais que, embora estejam fisicamente com essa criança, negam a sua existência, não validam as suas questões, não validam as suas necessidades. Tá todo mundo aí comigo, gente? Como eu falei no começo, você pode até não ter vivido essa experiência, mas eu sei que você conhece pessoas que viveram essa experiência e que, embora você às vezes não saiba que as pessoas viveram, você consegue perceber nas atitudes dessas pessoas no se relacionar, tá bom?
Olha só, eu gosto muito quando vocês participam, eu gosto muito quando vocês comentam. Então, por favor, comentem, participem, tá bom? Bom dia para quem está chegando agora. Obrigada por vocês estarem aí. Então, vamos continuar. Agora, o que são esses sentimentos de abandono e rejeição e como é que acontece? O abandono e a rejeição, ele pode ser de caráter emocional ou físico, como eu comentei com vocês. Ambos tratam-se de distanciamento, tá bom? Independente da figura de ausência, seja ela paterna ou materna, ou ambos. Então, o abandono e a rejeição, ele pode ser de caráter emocional, como eu falei, da pessoa não dar o valor ao outro, não enxergar o outro, ou ele pode ser físico, de realmente a pessoa ter a impossibilidade de cuidar, porque existem casos que as pessoas têm uma impossibilidade de cuidar, uma impossibilidade física, uma impossibilidade mental, ou até uma impossibilidade financeira, né? Cada um tem suas razões. E em outros casos, as pessoas realmente escolhem, tá? Abandonar. Crianças que não têm suas necessidades emocionais supridas, como acolhimento, vínculo, atenção, geralmente desenvolvem esse sentimento. Obrigada, Linac, pelo feedback, viu? Obrigada. Espero que te ajude a caminhar um pouco mais, tá bom? Então, olha só, gente. A partir dessa falta de vínculo, atenção ou cuidado, as crianças geralmente desenvolvem esse sentimento. E, na maioria das vezes, esse sentimento se perpetua ao longo da vida. E qual é a minha preocupação? Eu já falei para vocês que eu gosto de trabalhar a psicologia, que a gente consegue colocar em prática, né? Que a gente consegue ver transformação. Então, qual é a minha questão nisso? É que as pessoas com essa sensação e esse sentimento, elas perpetuam isso nos relacionamentos. E, geralmente, elas reproduzem esse abandono, essa rejeição nos relacionamentos, mesmo que aqueles relacionamentos não fossem finalizar nesse tipo de proposta. Aquelas pessoas que namoram ou têm amigos, e na maioria das vezes têm tanto medo de sofrer de novo a perda, que elas ou sufocam, ou se tornam agressivas, ou se tornam muito ciumentas, ou as famosas que a gente chama de carente. Ih, fulano, você é carente. Ih, fulano, qualquer coisa te magoa. Tá bom? Estão comigo? Na etapa de crescimento de uma criança, é importante que as suas necessidades sejam atendidas. E as necessidades, gente, não é só de alimentação, tá? Ou de não se machucar. São necessidades emocionais. Existe um doutor em psicologia chamado Guy Ritchie, que ele diz: as rejeições são os cortes e arranhões psicológicos que machucam a pele emocional e penetram na carne. Entendi, Linac. Vanessa está perguntando aqui: as pessoas que abandonam têm noção ou é relativo? Vanessa, boa pergunta. Eu vou arriscar dizer que a maioria das vezes as nossas reações às situações da nossa vida são de forma muito inconsciente. Muitas vezes a gente reage à medida de um perigo que nem sempre é real. E na maioria das vezes eu não sei que eu estou fazendo isso. Por isso a importância da terapia. Porque a psicoterapia, o que ela me ajuda? A enxergar essas reações que são automáticas. Eu costumo dizer isso em consultório sempre, eu quero deixar essa dica para vocês. Oi, Carla, quero deixar essa dica para vocês. Evitem reagir a situações. Procurem agir. Bianca, qual é a diferença? Reação é quando eu recebo uma informação e dou uma resposta de forma automática, não passa pelo crivo da reflexão ou do pensamento ou da consciência. E ação é quando eu recebo o estímulo
e eu reflito, e eu penso, e eu reorganizo, e então eu devolvo. Percebe a diferença? Então, Vanessa, na maioria das vezes, as pessoas que abandonam, elas crescem com isso, mas elas não têm noção que elas estão reagindo desta forma. Tudo bem? Bom dia, Jane. Vamos continuar, vamos mandando perguntas. Então, eu vou repetir aqui o que esse psicólogo, doutor em psicologia, Guy Witt, falou, que essa frase é bem interessante. As rejeições são os cortes e arranhões psicológicos que machucam a pele emocional e penetram na carne, tá? Existem algumas literaturas que falam que a dor da perda, do abandono e da rejeição, ela é tão forte quanto uma dor física. Ela tem essa mesma dimensão no nosso cérebro. Quem fala muito sobre rejeição e abandono são teóricos da psicanálise, como o Spitz, o Bowlby, o Winnicott. E eles falam o seguinte, que a personalidade saudável, ela decorre de um desenvolvimento suficientemente bom nos primeiros anos de vida. Esses mesmos teóricos pontuam que o ambiente tem importância determinante no desenvolvimento da criança. Inicialmente, a mãe é o ambiente do bebê, a sua presença, continuidade e consistência são decisivos para a estruturação do psiquismo da criança. A fragilidade do bebê humano impõe a necessidade de um outro que lhe assegure as condições mínimas de sobrevivência como a pessoa. No começo, forma sua identidade a partir da maneira como é tratada. Se ela for desvalorizada e depreciada, constantemente pode internalizar em si uma autoimagem de que não é merecedora do afeto. Então, ponto de observação. Uma das questões que acontece na rejeição e no abandono é que as pessoas podem achar que elas não são dignas daquele afeto, tá certo? Que elas não são dignas daquela confiança. A Regiane está colocando uma questão aqui. Deixa eu só ler rapidinho, gente. Eita, Regiane, situação complicada. A Regiane está contando aqui uma experiência de dor, né? De rejeição. E aí é uma situação bem complicada que ela com relação à família dela. Regiane, a gente conversa um pouco depois, tá? Se você quiser falar comigo em box, aí a gente fala. Aí ela tá colocando aqui que consequência ela tem uma certa amargura, né? Tem essa dor, tá? Então, Regiane tá colocando aqui. Regiane, depois a gente comenta, tá bom, querida? Então, vamos lá. Poderia repetir a frase? Posso, Mônica, a frase do psicólogo? Olha só, as rejeições são os cortes e arranhões psicológicos que machucam a pele emocional e penetram na carne. É muito mais uma frase poética, mas eu quis trazer para vocês no sentido de vocês entenderem a importância de se tratar a questão da rejeição e a questão do abandono, tá? Então, olha só, esses teóricos da psicanálise estão comentando que o início da vida da gente é que ajuda a gente a formar essa identidade, essa personalidade. E a maneira como ele é tratado, dependendo do ambiente, ele vai se tornar uma marca para o resto da sua vida. Inclusive, vai interferir na sua autoimagem. Porque as pessoas que passam por essa experiência têm a sensação de que elas não são merecedoras do afeto, de que não possuem atributos suficientes para ser aceitos. E aí, queridos ouvintes, poética e perfeita, Anice, muito bem. Bom dia, Poliana, bom dia, Mônica, bom dia, Vanessa. E aí, gente, qual é a parte que eu mais quero falar com vocês hoje? É sobre as consequências que isso traz na vida da gente, principalmente na parte adulta. Então, eu vou narrar aqui 3 ou 4 comportamentos que, se você estiver ouvindo, você vai se identificar. O primeiro comportamento é a pessoa dita carente, tá bom?
aquela pessoa que sempre precisa de atenção, aquela pessoa que tem dificuldade de estar satisfeita. A segunda é a pessoa agressiva, que tem dificuldade de se vincular, que tem dificuldade de pertencer, que tem dificuldade de conviver com as pessoas por muito tempo. Essa agressividade nada mais é do que um medo constante de ser abandonado ou rejeitado de novo. A outra é a pessoa de aceitação extrema. Sabe aquela pessoa que você fala assim, mas fulano, você não reage. Fulano faz tudo com você e você não reage. Tudo bem? Aceitação extrema. E a outra pessoa é aquela pessoa de independência extrema. Tudo que eu tô falando, gente, são extremos, tá bom? Tem pessoas que têm uma maneira melhor de se relacionar, outras são um pouco mais autoritárias, um pouco mais autoconfiantes. Eu tô falando sempre dos extremos. Toda vez que eu trato aqui com vocês, eu trato dos extremos. Então, a carência extrema, tá certo? A agressividade extrema, a autoconfiança extrema e a confiança nenhuma extrema. 4, aqui. Estão comigo, gente? Vamos nessa aí? São sobre esses aspectos que eu quero falar. E como hoje é segunda-feira, Dia Internacional da Mudança. Isso, Tamires. A aceitação extrema tem a ver com a insegurança da pessoa, perfeitamente. Mas a insegurança, muitas vezes, de que cunho? Do cunho da rejeição e do cunho do abandono. Tudo bem? Quem está chegando agora, eu estou falando sobre abandono e rejeição. E nós vamos tratar consequências e como eu me livro deste sentimento. E eu quero deixar bem claro aqui que o abandono e a rejeição, muitas vezes, ocorreram de verdade. Existem pessoas que foram abandonadas e rejeitadas. Existem pessoas que não foram abandonadas ou rejeitadas, mas eles têm essa sensação do ambiente, tá? São 2 casos. E daí a Rejane está trazendo de novo aqui uma questão dela. Eu acho interessante que a Rejane bota muito dói. O Rejane, vamos, no final eu vou falar com você pode falar comigo em inbox, lá na minha página, tá bom? Vou tentar te ajudar nesse aí do dói, tá? Michele, bom dia. Márcio, tem a ver com a dependência emocional também? Tem, Márcio. A dependência emocional tem a ver com essa carência extrema, tá certo? Por quê? Só vou adiantar aqui o que o Márcio colocou que é importante. Por quê? Porque como eu tenho essa rejeição e esse abandono, e esse sentimento de que eu sou inadequado, de que de repente as pessoas não me amam, o que eu faço? Eu sou aquele extremamente bondoso, eu sou aquele que quero fazer tudo para agradar o outro, eu sou aquele que tenho dificuldade de dizer um não, por exemplo. Por quê? Porque meu medo de ser abandonado é tão grande que eu tenho essas reações acreditando que com isso as pessoas não vão embora. Tudo bem, Márcio? Poliana colocou, inferioridade também está relacionada com rejeição? Sim. Márcio, manjei, obrigada. Jaqueline, bom dia. Cá, bom dia. Então, queridos, vamos continuar aqui. A pessoa cresce com o sentimento de que o mundo deve a ela. Tudo bem? Ela não teve o que ela precisou naqueles primeiros anos. Isso se tornou uma marca dentro da personalidade dela, então ela cresce achando que o mundo deve a ela. Uma sensação de falta, de insatisfação. Muitas vezes esse sentimento é externado em comportamentos, que eu falei aqui, agressivos, de aceitação extrema ou dependência. Tá bom? Geralmente os relacionamentos em que essa pessoa vivencia são baseados na sensação de que será abandonado ou rejeitado, por já ter sofrido uma vez. Através dessa crença, seu corpo e suas atitudes arquitetam tudo para dar razão à crença, de tal forma que ela se cumpre. Olha aqui que interessante. Crenças disfuncionais. O famoso agradador, isso aí, Nice. O famoso agradador. Obrigada, Ana. Então, olha só, o que acontece, que eu estava falando aqui no começo. Peraí, deixa eu olhar aqui que eu me perdi, gente. Ah, tá. A crença da pessoa é tão forte de que ela será abandonada ou rejeitada novamente, que inconscientemente ela arquiteta as suas atitudes para que isso aconteça. Por quê? Porque
é uma crença que ela tem que qualquer pessoa que chegar junto a ela é um possível candidato a abandoná-la e a rejeitá-la. O Márcio está colocando aqui, percebo que há um sentimento de grande autoimplicação e ausência de retorno, vitimização e deturpação do que você tem dito sobre. Sim. Então, Márcio, é uma certa vitimização, é uma certa ausência de retorno. Agora, essa vitimização nem sempre ela é irreal, tudo bem? Porque tem uma outra coisa que eu comento sempre, que é o seguinte. Jaqueline, feliz não tem a ver com isso não, tá? Aí eu não entendi muito bem o que você colocou. Mas a gente pode se falar depois. A verdade psíquica, ela é muito única. Ah, dizer que ninguém é feliz. Entendi. Isso é algo de dentro para fora, tá, Tamires? É algo de dentro para fora. Olha só, a verdade psíquica, ela é muito pessoal. Existem pessoas que foram de verdade abandonados. O que é abandonados? Eu lido, né, na clínica com pessoas que têm histórico de que mãe foi embora e deixou com o pai. Tem histórico de que pai foi embora, o famoso foi comprar cigarro e deixou com a mãe. Eu tenho históricos de que a mãe tinha problemas mentais ou usuária de droga, não pôde cuidar, uma história de violência e teve que ser cuidada por vó, tá? Existem vários históricos. Mas nem todo mundo reage da mesma forma. Tudo bem? Tem gente colocando aqui, a pessoa rejeitada só consegue falar da dor dela, e isso já é uma doença? Ô, Poliana, isso é um sintoma, né? De que ela precisa de ajuda. Não vou dizer que a doença é o antes, né? Não é percebido conscientemente, ô Nícia, tá? Até trabalhado, exatamente. Depois de trabalhado, se transforma em consciente, daí você gera mudanças. Então, olha só, a verdade psíquica, ela é única. Então, tem pessoas que têm histórico de abandono e ainda assim não reagem com essas características que eu estou comentando. Existem outras pessoas que não têm histórico de abandono real, tem um histórico, às vezes, de um ambiente menos amoroso, ou acredita que foi preterido em relação a outro irmão. E, gente, apresenta as mesmas características. Tudo bem? Então, por isso que eu digo que terapia, nesse sentido, é importante para você balizar e ressignificar essas experiências. O que eu quero dizer, porque eu sempre quero trazer uma palavra de esperança para vocês, é o seguinte: independente da tua situação ou da situação da pessoa que você conhece, tem saída. Tem possibilidade de mudança de atitude, tem possibilidade de mudança de olhar para essa história com uma outra lente. Não é porque você foi abandonado e rejeitado que você será abandonado e rejeitado por todo mundo. Tudo bem? O que é preciso? Mudar comportamentos. Aí vem um pouco o que o Mário falou, de vitimização, da disruptura, tudo bem? Então vamos continuar aqui. Geralmente os relacionamentos em que essa pessoa vivencia são baseados na sensação de que será abandonado ou rejeitado, por já ter sofrido uma vez. Através dessa crença, todo o seu corpo, toda a sua mente arquitetam coisas para que a crença aconteça. No caso da pessoa que é abandonada na infância, por exemplo, pela mãe ou pelo pai, e sonha em ter uma família, ela se casa, consegue constituir a família. Mas o tempo inteiro, qual é o relacionamento dela com esse parceiro ou com essa parceira? De que ele vai abandoná-la. E ela acaba fazendo o quê? Ou sendo pegajosa, grudenta, que a gente conhece, ou com um sentimento, a sensação de que está sendo traída, ou de que ele não dá importância a ela devida, e isso acaba gerando briga, gerando desconforto, e o que acontece no final? Essa pessoa vai embora. Só que a pessoa que está vivenciando isso, ela não acha que ela ajudou a colaborar para essa saída. Exatamente nisso, esquemas disfuncionais. Olá, Ana. Ela, na verdade, ela ainda acha que o outro
é que foi embora. Ela não consegue perceber que as atitudes dela colaboraram para que o outro vá. Como saber lidar com a pessoa com esse sentimento? Já que elas transferem o que passaram para os outros. Então, Vanessa, isso é que eu estou tentando falar para vocês. Quando você percebe esse tipo de comportamento, uma das coisas que você precisa é indicar essa pessoa para fazer uma terapia. Primeiro que essa função não é função de amigos. Os amigos podem ajudar, dar um toque, falar para a pessoa que não é bem assim, ajudar a pessoa a perceber o comportamento dela, tá bom? Vamos lá. Também pode acontecer isso nos relacionamentos com filhos ou amigos. Então, as pessoas que veem a vida através dessa lente, elas acabam externalizando isso para relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares e relacionamentos interpessoais com os amigos. Tem um terapeuta de casais chamada Marina Vasconcelos, que ela comenta o seguinte: o ser humano tem a necessidade de ser aprovado, de ser aceito, de pertencer a uma sociedade e a uma família. E isso é uma necessidade básica. E a rejeição tira esse direito, fica um vazio. Eu coloquei essa frase dessa terapeuta porque é uma frase que eu falo muito também, né? Todo ser humano tem a necessidade de pertencimento. E quando ele nasce, no primeiro vínculo que ele vai construir, no primeiro ambiente, que é da família dele, e esse pertencimento não acontece, é interrompido, é muito natural que ele perpetue para o resto da vida dele esse incômodo, no mínimo. Esse sentimento influencia também na autoestima, na autoconfiança. Porque, como eu já falei, a pessoa muitas vezes não se sente merecedora desse amor. Sabe aquelas pessoas que mendigam atenção, como a gente fala? A Tamir está colocando aqui. Não é aconselhável entrar em um relacionamento amoroso com alguém neste estado que não esteja fazendo terapias? Tamires, olha só, aí eu vou falar para você assim, não é aconselhável entrar em relacionamento com ninguém que não complete você. E a terapia, eu digo para vocês sempre, eu acho que ela é muito importante em várias fases da vida. Não acredito que ela tem que ser para sempre, não acho que você tem que ser codependente de terapia. Eu acho que a terapia, o motivo dela, e isso é a terapia que eu faço, é de te dar autonomia, é de te dar autoconfiança para você gerir suas questões. Mas eu acho que num determinado momento da vida é importante fazer um trabalho psicoterápico, inclusive de autoconhecimento. A Márcia está colocando, muito boa fala, lamento não poder... Ah, tudo bem. Tá ótimo, querido, obrigada, viu? Então, olha só, vamos lá continuar. A pessoa acredita que as situações ocorrem daquela maneira por causa dela. Que as pessoas vão embora por causa dela. Que não é digna ou que não é capaz de cuidar de si mesma. Geralmente se busca a aprovação das outras pessoas para que se possa ser aprovado. Isso torna as pessoas dependentes emocionais ao ser aprovado por alguém. Então, uma outra característica é que eu busco o tempo inteiro a aprovação do outro. Eu busco o tempo inteiro me olhar através do outro. A partir daí, busca-se mais e mais aprovação para que possa sentir alívio. Isso acaba tornando um ciclo vicioso. Porque eu não tenho autoconfiança suficiente para assumir as minhas questões. Eu estou sempre precisando que o outro me aprove. E à medida que o outro não me aprove, eu continuo pedindo. Ou à medida que o outro me aprove, reforça a minha sensação e eu continuo nesse ciclo vicioso. Agora, temporariamente, isso pode auxiliar a pessoa. Só que nem sempre eu vou encontrar alguém em quem eu possa me espelhar, que consiga me aprovar o tempo inteiro. A rejeição tem o poder de minar a autoestima de forma que as pessoas ficam escravizadas, buscando aprovação. Ficam presas na ilusão de que só podem sentir seu próprio valor quando alguém lhe der valor. O impulso em buscar essa aprovação é tão forte quanto o impulso do dependente químico, do que a química faz no cérebro. Muito bem.
Nice, não sei. Nice está perguntando se eu acho que o transtorno de personalidade borderline tem apoio nisso, né? Não sei, Nice. Eu tenho que estudar um pouco mais para poder te falar, tá? A pessoa se autoflagela, está relacionada à rejeição e abandono? Pode ser um dos sintomas, viu, Ana? Pode ser, tá? A psique humana nem tudo é 2 mais 2 igual a 4, né? Então, assim, pode ser. Tudo bem. Então, vamos lá. Gostei da pergunta, Enício. Vou pesquisar. Vamos lá, então. Agora, eu vou para a minha última parte. Nós estamos terminando, que o meu compromisso com vocês é a gente trabalhar até 8h40, 8h45, que eu sei que o pessoal tem que trabalhar, fazer coisas de casa. Então, agora vamos para a última etapa, em que eu quero falar para vocês sobre como eu me livro disso. Como eu me livro desse sentimento. Uma das principais ferramentas, gente, é cuidar de si mesmo. Iniciar um trajeto de autoconfiança. Bianca, como assim? Se a pessoa tem dificuldade, como é que ela começa a cuidar de si mesmo? É natural que, diante da rejeição, surjam sentimentos de tristeza, solidão e abandono. É preciso estar consciente de que atribuir ao outro a responsabilidade integral pelo seu próprio bem-estar acaba perturbando o sentimento que cada vez mais pode dar errado. Acreditar que a outra pessoa deve assumir e suprir suas próprias necessidades retrata uma atitude infantil e inconsciente de acreditar que elas devem comandar sua vida. Então, eu acho que uma das principais ferramentas é começar a olhar para si. Como? Primeiro, acreditando que a rejeição e o abandono não é uma verdade única. Ela não pode ser uma crença única dentro de você. Você precisa, através do questionamento e através da reflexão, começar a praticar uma técnica que é questionamento da verdade. Que técnica é essa, Bianca? Ô, Vanessa, depois eu falo para você, tá bom? Obrigada, Jane. A minha abordagem é terapeuta familiar sistêmica. Eu vou falar isso no finalzinho agora, tudo bem? Então, assim, gente, a técnica, de que técnica? A técnica do questionamento da verdade. Bianca, que técnica é essa? Primeiro, eu preciso entender que eu sou um ser pensante, um indivíduo amadurecido e que eu posso, mesmo que isso ainda não seja verdade interna, tudo bem? Eu preciso começar a olhar para isso. Segundo, eu preciso questionar as verdades. Que verdades? O mundo não me ama, as pessoas me abandonam sempre, o meu pai e minha mãe me abandonou, todo mundo vai me abandonar. Essas crenças precisam ser questionadas. Queridos, para eu destronar um ideal, só se eu colocar um outro ideal em cima. Temos que acreditar, Tamires, não é que ele não é uma verdade única. Agora é a palavra de ordem que eu quero. Obrigada pela pergunta. Ele não é uma verdade única, tá certo? Ele pode ter sido uma verdade na sua vida, mas ele não pode se perpetuar como verdade. Grava isso, gente, por favor. Ele não pode se perpetuar como verdade. Obrigada, Nice. E isso vale como qualquer crença limitante que você tem em você. Pode ter sido real, mas ele não pode se perpetuar como uma verdade. Socrático. Como? Questionando essas verdades, questionando essa base de verdades que eu tenho. Então, eu vou me relacionar com uma pessoa. Qual é o primeiro alerta que vai na sua cabeça? Essa pessoa pode me abandonar. E daí, qual é o trabalho? Será? Por que ela me abandonaria? Por que eu preciso viver de novo a mesma história? Tudo bem até aí? E por último, para a gente fechar, para vocês entenderem isso. Acho que essa é a parte mais difícil de se fazer. É necessário desistir, a palavra é essa, viu, gente? Desistir do ideal de ser amado por aqueles que te rejeitaram ou te abandonaram.
Lembrar que na sua trajetória houveram outras pessoas que o amaram, que o acolheram e cuidaram. Muitas vezes a questão não é ter sido amado. A questão é não ter sido amado como você gostaria por aquelas pessoas específicas. Então, eu acho que a última dica que eu posso dar para vocês é desista. Desista de ser amado por aquele pai, por aquela mãe, por aquele marido, por aquela avó, por aquele avô. Aquela pessoa não pôde amar você como você merecia. Isso não significa que você não será amado nunca mais. Isso não significa que você não pertencerá a nada nunca mais. Tudo bem? Aceitar seria uma boa palavra, Laura. E quando esse sentimento vem do nada, o que fazer, Laura? Questiona o tempo inteiro, Laura. Questiona. Quebre as bases da verdade. As verdades psíquicas. As verdades psíquicas. Elas podem sempre ser questionadas. Eu falei para vocês que as verdades psíquicas, elas são únicas. Sou eu que vejo aquela verdade. Nem sempre ela é verdade no ambiente que eu convivo. Nem sempre ela é real. Então, ela pode ser questionada sempre. E se eu não a questiono, ela vai solidificando, e ela vai tomando uma proporção em mim que eu começo a olhar para o mundo inteiro, achando que o mundo inteiro é assim. E daí gera os comportamentos que eu estava falando para vocês. Então, queridos, quais são as dicas? Primeiro, busque terapia, por favor. Tá? Segundo, questione sempre. Terceiro, olhe no espelho. Gente, o poder do reflexo é muito grande. Olhe no espelho e diga para você, com toda a sinceridade que você tem, quem sou eu? Independente da minha história, eu sou digno de ser amado. Eu sou digno de ser acolhido. Eu sou digno de me vincular a pessoas. Eu posso ter um monte de... mas eu sei de todas as qualidades que eu tenho. E nenhum ser humano, gente, é defeito puro. Nós somos virtudes e defeitos. Então, queridos, por favor, façam esse trabalho. Se olhem, se amem. Procurem focar nas qualidades que vocês têm, sem invalidar os defeitos. Os defeitos, gente, a gente trabalha. As qualidades, a gente vive. Olha que frase bonita. Qualidade se vive, defeito se trabalha. Reflete, melhora, gerencia, amplia. Tudo bem? Gente, muito obrigada por vocês terem participado. Deixa eu colocar aqui agora meus contatos para vocês. No Facebook, eu vou escrever aqui embaixo. No Facebook, a minha página é psicóloga Bia Benevenuti. Vai lá agora e curte a página. E daí fala comigo em inbox, que eu vou dizendo para vocês. Aonde eu atendo? Eu moro no Rio de Janeiro, atendo em Campo Grande, na Zona Oeste, mas eu atendo num lugar muito mais bacana, que eu posso falar com todo mundo, que é numa plataforma online, chamado Zen Club. Vocês já fizeram orientação psicológica online? Se não fez e está longe e quer fazer comigo, faça. Porque é muito legal. É vídeo, assim como a gente está se falando agora. É uma coisa super sigilosa, você na sua casa, tá? Você pode pagar com cartão. É muito legal. Eu vou colocar aqui embaixo o meu endereço. É só você clicar, lá tem minha agenda e os horários disponíveis. Outra coisa, canal no YouTube. Se você quiser ver vídeos, essas lives geralmente eu coloco lá. Psicóloga Bia Benevenuti. Vai lá e se inscreve. Outra coisa que eu tenho. No Instagram. psicóloga.bia.benevenuti. Tudo bem? No Instagram também coloco posts. Então agora, Zen Club. zenclub.com/psicólogos/Bianca-Benevenuti. Gente, vai lá no Zen Club, marca a agenda. Aí, ó, já tá até minha fotinha aparecendo aí, ó.
Eu tenho os horários, geralmente, à noite, sexta de manhã, quarta de tarde. Tudo bem? Se você não está aqui no Rio, não está em Campo Grande, ou se está aqui no Rio e está longe, acha que eu posso te ajudar, a maneira que eu trabalho. Eu sou terapeuta sistêmica, faço constelação familiares, trabalho com terapia breve e meu foco é em resultado, viu, gente? Eu gosto e trabalho psicologia para que ela possa sair da teoria e ter prática e resultado na sua vida. Tudo bem? Então, olha aqui, quero agradecer demais vocês. Hoje, agora eu estou saindo para dar uma outra palestra, não vou ter tempo de responder agora para vocês, mas à noite, quando eu chegar, eu respondo todos os comentários, tudo bem? Quem quiser falar comigo, inbox, entra no Facebook, @psicóloga Bia Benevenuti, curte lá a página e manda inbox que a gente pode conversar, tá bom? E quem já quiser solicitar atendimento, entra no Zen Club e já agenda uma consulta, tá bom? Gente, ó, obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada pelas curtidas, pelo amei, pela ajuda. Amei estar com vocês. Obrigada a mais psicólogos, Rodolfo, por esse espaço. Boa semana. E não se esqueça que hoje é segunda-feira, Dia Internacional das Mudanças. Comece hoje, viu? Café com Reflexão termina agora, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.